Tem de tudo, tá? Primeiro de tudo, culturalmente, o brasileiro ele é ferrado de dinheiro. Então, quando a gente fala de poupar ou investir, a gente tem que pensar que 70% das pessoas têm um endividamento e 30% das pessoas, dos brasileiros, estão com muito problema de grana. Então, a grande massa está vivendo o dia a dia. O cara não está nem pensando em, pô, será que é melhor o fundo imobiliário, ação, criptomoedas, investimento no exterior? Esse cara está ali controlando o dia a dia. O casal ganha 5 mil e gasta 5.200 por mês. Então, ele está nessa, entendeu? E agora tem mais o iFood, tem mais o Uber, tem Netflix, tem uma série maneira que o filho está gostando na Amazon Prime, tem que assinar também. Então, esse cara está cansado, a língua está para fora. A grande parte dos brasileiros está nessa categoria, tá? Sobre comprar coisas, como a gente não tem uma cultura de poupar e investir, o dinheiro na mão tem que virar alguma coisa. A gente foi criando uma cultura do seguinte, pô, você vai trabalhar, você não vai ter um celular maneiro, um carro maneiro, então as pessoas antecipam muito os sonhos. Então, quando junta tudo isso, o brasileiro não aprendeu a juntar dinheiro e a investir. A maior parte das pessoas tem problema. Em casa, as pessoas têm problema. A gente cresce, normalmente quem cresce aí de classe média para baixo, se acostumando com os pais, na volta a gente compra. Puta, não dá agora. Pô, mãe, eu queria uma Coca-Cola. Aí mete um Tang. Nada contra, mas é o ritmo que vai dando. Os pais iam se virando. Então, os pais têm um sonho que a gente leve uma vida muito certinha, porque eles não levaram. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Eu me considero um cara bem sucedido, de carreira e de grana. Mas para minha mãe, lá atrás, ela veio com um papel para mim uma vez num jornal, né? Isso eu tô falando 90 e poucos, né? 1990 e pouco. Com um concurso da Caixa, para eu ser caixa da Caixa. Por quê? Na cabeça dela, eu estaria resolvendo a minha vida. Sendo concursado. Sendo concursado para qualquer coisa. Entendi. A minha mãe pensava assim, talvez o meu avô pensasse assim, talvez os nossos pais, se você falasse que, puta, arrumei um emprego aqui numa empresa muito conhecida, independentemente do cargo, puta, tá bom pra cacete, que bom, meu filho tá ali, é até um orgulho, é legal e tal. E isso foi mudando, né? Aquela história da gente ter a carreira inteira, como as pessoas tinham na década de 50, então você entrava numa empresa, você queria ficar ali a sua vida inteira. Isso meio que morreu. Hoje em dia não faz nenhum sentido. Hoje em dia a gente quer até o contrário. Você quer trabalhar aqui. Eu, por exemplo, trabalhei em alguns locais, tive um negócio, tenho outro negócio agora. Cara, pra mim tá ótimo. Eu vivo várias vidas em uma. Na década de 50, 60, 70, não era o que acontecia. Você entrava numa empresa, você queria trabalhar nela. Inclusive eu que morei em Santa Catarina, onde tem muita indústria, ainda é comum encontrar o avô, o pai e o filho na mesma empresa. Sim. Na mesma empresa. Aqui não é muito comum, né? Mas você vai para o interior de Santa Catarina, talvez aqui no interior de São Paulo ele não tenha. É o dono da empresa. Não, vai não, passando. Vai passando. Sim, tipo, na cidade que eu tava morando, que é Joinville, tem a Tupi, que é uma indústria grande, maravilhosa. Você tem lá avô, pai e filho trabalhando na indústria. Então, vamos voltar pro eixo, né? Isso acontece muito aqui, sabe na onde? Aqui, Aonde? no ABC? Na Volks. O cara tá, o avô... Minha família, tirando meu pai, a minha família inteira trabalhava na Volks. Os meus primos, meu tio, todo mundo. Aí, tá vendo? Então, a família trabalha. Se alguém... Vai colocando um, vai colocando outro. E aí se alguém virar e falar, não, pô, eu gosto muito de skate, tô andando de skate, tá maluco. Surra. Quebra a porra do skate lá, não existe. Hoje tá até mudando um pouco, mas... Caramba. Até a década de 90, cara, skate, surf, não sei o que, tá louco. Nem futebol era Na bem nossa visto. época você fazia ou Senai ou técnico. Pronto. Isso. Aí do Senai, do Escola técnico técnica. já saía pra empresa. Da empresa... Que era o sonho, né? Era o sonho. Na empresa você já tava arrumado. Aí se você fizesse faculdade, você já era o diferente. Caramba, o cara tá fazendo faculdade, mano. E de repente o mercado foi mudando, mas voltando para o dinheiro. Então, o brasileiro não tem uma cultura. Aí qual o diagnóstico que a gente pode fazer? O erro está em não se aprender nada de dinheiro, nem no colégio, nem na adolescência. Se eu tivesse aprendido um pouco mais, olha que eu aprendi, eu venho de uma família judaica, eu tive o exemplo do meu avô, era um cara de negócios, conversava muito comigo, se dedicava muito foi meu grande mentor, né?
a falar comigo sobre dinheiro, negócio, vida. Então, depois a gente pode até voltar para esse assunto que é interessante. Então, a gente não tem essa cultura. A pessoa sai do colégio, começa a trabalhar, vai ganhar, sei lá, R$ 1.500 de estagiário quando ele entra na universidade. Pô, ele vai querer o melhor iPhone, ele vai gastar tudo no iFood. Ele não vai criar a consciência de que se ele juntasse R$ 100 por mês, ele seria milionário em 30 anos. Verdade. Ele tá cagando, ele quer saber o seguinte, iFoodzinho, Uber. É normal, a gente já teve esse instinto.